Os ofícios de Cristo. Na época do Antigo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo: o profeta, o sacerdote e o rei. Como perfeito mediador, Cristo reúne em si mesmo os 3 ofícios. Jesus é o Cristo profeta que ilumina as nações, o Cristo sacerdote que se ofereceu como sacrifício pelas nações, e o Cristo rei, que reinará sobre as nações. Profeta. No Antigo Testamento, o profeta era o representante de Deus na terra, que revelava a sua vontade com relação ao presente e ao futuro. O testemunho dos profetas dizia que o Messias seria um profeta para iluminar Israel e as nações. Como profeta, Jesus pregou a salvação, anunciou o reino de Deus e predisse o futuro, de forma que previu o triunfo de sua casa e de seu reino mediante as mudanças da história humana. Sacerdote. Sacerdote, no sentido bíblico, é uma pessoa divinamente consagrada para representar o homem diante de Deus e para oferecer sacrifícios que assegurarão o favor divino. No Calvário, Cristo, o sacerdote, ofereceu-se a si mesmo em sacrifício para assegurar o perdão do homem e sua aceitação diante de Deus. Sua vida anterior a esse acontecimento foi uma preparação para sua obra sacerdotal. Apesar de Cristo haver oferecido um sacrifício perfeito uma vez por todas, sua obra sacerdotal ainda continua. O mesmo que morreu pelos homens, agora intercede ao Pai a favor deles. Rei. O Cristo sacerdote é também o Cristo Rei. O plano de Deus para o governante perfeito foi o de que ambos os ofícios fossem investidos na mesma pessoa. A dupla tarefa é grande demais para ser desempenhada por um só homem, mas os escritores inspirados falaram da vinda de um que era digno de exercer o duplo cargo. Esse era o Messias esperado, um governante e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um personagem bíblico que era tanto rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo e, por isso, veio a ser um tipo do rei perfeito de Deus. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, o Messias seria um grande rei na casa de Davi, que governaria Israel e as nações, por meio do seu reino áureo de justiça, paz e prosperidade. Mesmo pendurado na cruz, ele parecia rei, e como rei falava, de modo que o ladrão moribundo percebeu esse fato e exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. A obra de Cristo. Cristo realizou muitas obras, porém a obra suprema que ele consumou foi a de morrer pelos pecados do mundo. Sua morte. Sua importância. O evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento resumem-se nas seguintes palavras: Cristo morreu, o evento, por nossos pecados, a doutrina. Seu significado. Havia certa relação verdadeira entre o homem e seu Criador. Algo sucedeu que interrompeu essa relação. Não somente está o homem distanciado de Deus, tendo seu caráter manchado, mas existe um obstáculo tão grande no caminho que o homem não pode removê-lo pelos seus próprios esforços. Esse obstáculo é o pecado, ou melhor, a culpa. Ao morrer por nossos pecados, Jesus removeu essa barreira, levou o que devíamos ter levado, realizou por nós o que estávamos impossibilitados de fazer por nós mesmos. Isso ele fez porque era a vontade do Pai. Essa é a essência da expiação de Cristo. Sua ressurreição. O fato. A ressurreição de Cristo é o grande milagre do cristianismo, pois se Cristo não tivesse ressuscitado, então não seria o que ele próprio afirmou ser, e sua morte não seria expiatória.
Se Cristo não houvesse ressuscitado, então os cristãos estariam sendo enganados durante séculos. A evidência. É um fato que aqueles que foram a embalsamar o corpo de Jesus, na memorável manhã da ressurreição, encontraram seu túmulo vazio. Esse fato nunca foi, nem pode ser explicado, a não ser pela ressurreição de Jesus. Os chefes dos judeus asseveram que os discípulos de Jesus haviam roubado seu corpo. Mas isso não explica como um pequeno grupo de tímidos e desanimados discípulos pôde reunir suficiente coragem para arrebatar dos endurecidos soldados romanos o corpo de seu mestre, cuja morte lhe significava o fracasso completo das suas esperanças. Sua ascensão. Os evangelhos e o livro de Atos nos relatam esse acontecimento. Mas o que ele significa? O Cristo celestial. Jesus deixou o mundo porque havia chegado o tempo de regressar ao Pai. Sua partida foi uma subida, assim como sua entrada ao mundo havia sido uma descida. Ele que desceu, agora subiu para onde estava antes. Sua retirada da vida terrena, que vivem os homens, aquém da sepultura, foi de uma vez por todas. O Cristo exaltado. Afirma certa passagem que Cristo subiu, e outra diz que foi levado acima. A primeira representa Cristo como entrando na presença do Pai por sua própria vontade e direito. A segunda acentua a ação do Pai, pela qual ele foi exaltado em recompensa por sua obediência até a morte. O Cristo soberano. Cristo ascendeu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. Todas as autoridades do mundo invisível, tanto como as do mundo dos homens, estão sob seu domínio. Cristo é a cabeça da Igreja. O Cristo que prepara o caminho. A separação entre Cristo e sua Igreja na Terra, separação ocasionada pela ascensão, não é permanente. Ele subiu como um precursor a preparar o caminho para aqueles que o seguem. Sua promessa foi: onde eu estiver, ali estará também o meu servo. João capítulo 12, versículo 26. O Cristo intercessor. Em virtude de ter assumido a nossa natureza e morrido por nossos pecados, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas o mediador é também um intercessor, e a intercessão é mais do que mediação. A intercessão é um ministério importante do Cristo glorificado. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, ascendeu por nós e intercede por nós. Nossa esperança não está em um Cristo morto, mas em um Cristo que vive. E não somente em um que vive, mas em um Cristo que vive e reina com Deus. O Cristo onipresente. Enquanto estava na terra, Cristo limitava-se a estar em um lugar de cada vez, e não podia estar em contato com todos os seus discípulos ao mesmo tempo. Mas ao ascender, agora lhe é possível enviar seu poder e personalidade divina em todo o tempo, a todo lugar e a todos os seus discípulos.